Eu vejo que esse modelo seu é um negócio muito fantástico mesmo, porque essa situação que você está falando das empresas às vezes demorarem muito tempo para perceber que precisa ser atualizado é muito grande, né? É enorme a quantidade de empresas que estão paradas no tempo. Então, para vocês é uma oportunidade infinita praticamente de mercado. E hoje, ó, vamos só elencar um ponto, hoje uma taxa Selic a 13,75, né? O custo do dinheiro hoje, o financiamento ele é mais caro. Muitas vezes as empresas precisam ter um colchão, né, ter um caixa próprio dele para suportar, por exemplo, uma adversidade, algum problema que o mercado possa ter. Porque ele oscila. Estamos com um problema de guerra já indo para 2 anos, nós tivemos um processo de Covid, existe hoje um problema grave de abastecimento no mercado, né, na cadeia de supply chain aí. Então a empresa hoje ela tem que ter um caixa, porque ela não sabe o dia de amanhã. Mas olha que interessante, nós podemos ser uma solução para ele, porque ele vai pagar isso de forma mensalizada, ele não vai absorver o investimento num único orçamento, né? E mais do que isso, é você ter uma camada de serviço agregado, te ajudando na tua operação do teu negócio. E isso ajuda muito ele na questão financeira a aprovar o projeto com o CFO, ou com os acionistas. Então, muitas vezes hoje o cara de tecnologia ele precisa estar enxergando que existem caminhos hoje, porque, de novo, o que eu te falei, hoje a gente vai seguir o caminho A, amanhã alguém chega lá em cima e fala, nós vamos para o caminho B. Poxa, o que eu faço com toda essa estrutura? Isso está acontecendo muito e vai acontecer mais ainda. Para você ver, né, Mauro, é algo que você pensou lá atrás, ainda até hoje um montão de gente não pensa nisso, né? Exatamente. E é um modelo que traz muitas vantagens para quem adquire, né? Você falou, o financeiro acredito que seja um dos que mais pese na hora das empresas tomarem a decisão. Você consegue facilitar, viabilizar o acesso a essa tecnologia. Você consegue trabalhar um ponto fraco que é a obsolescência dos produtos, que você vai estar, depende do contrato, né? 3 anos, 5 anos, mas você vai estar sempre com o compromisso de colocar a tecnologia mais recente lá para o teu cliente. Uma camada de serviço. A camada de serviços, e vocês aqui têm um mix gigantesco, né? Toda uma equipe aqui, 115 pessoas, você falou, né? Todo mundo aí, eu conheço muitos desses 115, são profissionais excelentes, né? Tem o pessoal eu não sei o nome do setor, o RED, aquela galera área de serviços. Área de serviço, o tempo todo postando lá, curso, treinamento. Né? Treinamento, o pessoal é muito qualificado, mas não vale muito a pena. Isso que você mencionou, só para dar mais um aditivo aí, né? Eu acho que existe uma questão jurídica muito importante, você falou, que a gente precisa ter contratos muito bem elaborados, né? Isso é fundamental para quem quer seguir esse caminho, mas é uma verdade absoluta que você falou. Muitos ainda, não só de empresários, mas, por exemplo, de CIOs, gerentes ou gestores de tecnologia, eles estão tendo dificuldade de enxergar. E eu acho que talvez até porque existe um pouco de receio, né, de soltar um pouco o tal do osso, né? Porque ele é muito bem no operacional. Eu dei esse exemplo lá no evento da feira lá do agronegócio, que a gente acaba achando que a gente resolve todos os problemas, né? E às vezes a empresa em si não está precisando que você resolva o problema, está precisando que você ache soluções de inovação para o seu negócio, né? E às vezes é difícil você soltar mesmo, né? A gente entende isso. Eu mesmo sou prova viva. Então, eu acho que você tem que ter essa visão de quanto mais você conseguir trazer parceiros para te apoiar no seu dia a dia operacional e você ficar mais dedicado na estratégia de negócios, inovação e criação de produtos e soluções, apoiando essas áreas de negócio da sua empresa, é fundamental. Esse é o futuro do cara de tecnologia. Ô Mauro, entrando nesse ponto que você falou, até me veio à cabeça aqui, né? A Grupo Fásimos tem toda assim, uma fama de ter todo um cuidado com os profissionais, né? De vocês serem muito humanos, pensar no lado humano e contribuir com o desenvolvimento profissional, pessoal dessas pessoas que estão aqui com vocês, né? A gente até foi ali, gravou uma área de lazer que vocês têm, né? Mesa de sinuca, um espaço para o pessoal ficar tranquilo, TV, né? Conta um pouquinho pra gente, né? Como que começou esse pensamento?
Eu costumo dizer, Roberto, para as pessoas assim, o futuro de qualquer empresa são as pessoas, né? Não precisa nem falar sobre chat GPT, né? Tá na moda aí que você resolve e acha muitos conteúdos. As pessoas, cara, vão ser o cerne do futuro, né? Por que eu falo isso? Porque independente da tecnologia, nós temos que ter pessoas dentro da nossa estrutura motivadas, né, comprometidas, alinhadas com o seu negócio, que tem os seus valores, né, e que trabalhe isso, como a gente costuma falar, que é uma família fácil aqui. Mas para como é que se atinge isso? É porque você valoriza o ser humano, né? Nós tivemos aqui, né, temos aqui dentro vários projetos aqui. Eu gostaria de mencionar dois, né? Existem outros, mas dois eu considero muito relevantes. O primeiro é o programa de qualidade de vida Fácilus, né? O que é isso? A gente, já há alguns anos, nós trouxemos aqui para dentro uma psicóloga que fica aqui à disposição dos nossos funcionários. Principalmente a gente viu que fez muita diferença no pós-Covid. Né? Essas pessoas têm a possibilidade de consultar essa pessoa aqui dentro da empresa. Olha a praticidade, né? Exatamente. Ter alguém aqui à disposição. E acontece, né, Hélio? Às vezes você não está no dia bom, né? Às vezes você teve algum problema, seja pessoal, né, familiar. O ser humano é muito emotivo. Exato. E ele traz essa carga aqui para dentro, e essa carga acaba... Quando você gosta de uma pessoa, você acaba se envolvendo com essa pessoa. Sim. E ela acaba se disseminando aqui dentro da organização. E essa pessoa ela tem a possibilidade de ir lá, conversar com a psicóloga, se abrir e está tendo um sucesso fantástico. Né? Legal. A Fabi costuma dizer o seguinte, Mauro, o meu trabalho aqui é bater na portinha aqui do coração. Se ele abrir uma fresta, eu vou pela fresta. Se ele abrir a porta, nós vamos conversar. E é isso que nós estamos conseguindo fazer. Nós estamos conseguindo quebrar um pouco, né, dessa visão hoje do quanto que as pessoas podem ajudar as pessoas, né? E a sinergia, por ser um grupo, faz uma grande diferença, Hélio. Porque às vezes você tem o protagonismo de uma área, de uma determinada empresa, e quando na verdade a somatória das forças entre elas é que é o nosso diferencial. Foi o que você começou na nossa conversa. E a gente entendeu que era importante a gente ter as pessoas aqui dentro, né? Uma alinhada à outra. Né? Uma respeitando a outra. Legal. E o respeito se consegue através da convivência saudável. Né? Problemas todos temos, né? Cada dia talvez até maiores. Mas se a gente conseguir respeitar o colega de trabalho, ter alguma válvula de escape, como é uma área de lazer, que você viu aí, a gente tem um ambiente muito agradável para o pessoal poder, o que a gente chama de, uns chamam de descompressão, outros de convivência, outros de integração. É um ambiente que foi desenvolvido para que as pessoas se sintam bem. Né? Você viu a quantidade de verde que tem ali, né? Isso é verdade. Isso é uma coisa muito boa, tem lago com peixe, tem um pomar de fruta, e tem muitas áreas, tem jogos, etc. Mas isso é importante para dar a sensação das pessoas que ele está numa extensão da casa dele. Se a gente tem hoje no papel falar que a família Fácilus, o que a gente tem que proporcionar aqui é um ambiente familiar. Exato. Se a gente não proporcionar isso, não faz sentido, né? Então esse é um programa legal, um programa de qualidade. O outro que a gente chama de PEC, que é o Programa de Educação Corporativa. A gente entende que no nosso segmento de tecnologia, ele tem um desafio muito grande. Uma vez o vice-presidente da empresa me perguntou, falou assim, Mauro, qual que é o maior desafio seu hoje, né? Eu falo assim, talvez o maior desafio meu seja motivar as pessoas e manter elas com uma cabeça aberta. O que significa isso, Wellington? Significa o seguinte, você imagina você, Wellington, e é o cara hoje, por exemplo, estudou, vamos pegar um exemplo, Checkpoint. Eu sou o cara do Checkpoint. Eu sou o cara do vinho, eu sou o cara da VMware, eu sou o cara, por exemplo, né, de Schneider. Como é que você desmistifica isso na cabeça? Você dando conhecimento, mostrando para ele. Acabamos de fazer uma jornada de conhecimento aqui muito legal, interna da empresa. A empresa investe muito nisso, você sabe, né, Wellington? A gente tem feito, eu vejo assim, sexta-feira, das 7 às 9 da manhã, são 2 horas de treinamento aqui para a empresa, né? A empresa hoje banca isso, através de transferência de conhecimento, que é o que eu sempre falo para a galera, o conhecimento é seu, né? Então é aquilo que você leva para você. Na trilha do conhecimento útil, a gente falou sobre anticorrupção, nós falamos sobre segurança do trabalho, nós falamos sobre qualidade de vida, nós falamos sobre nutrição, como se alimentar bem no dia a dia. Nós falamos também sobre ISO 27000, que nós estamos trabalhando em cima. Então nós trouxemos aqui uma série de palestras de 2 horas para conversar com o pessoal, né, para que o pessoal
esteja todo mundo na mesma parte. Então é 100% da empresa participando dessa jornada do conhecimento. E aproveitando que você está citando essa parte do cuidado com as pessoas, sempre tem uma dúvida assim, nas empresas que eu vou, o pessoal me pergunta, né? Bom, relacionada à segurança do trabalho mesmo, né? Dos técnicos que estão subindo escada, a dificuldade do rapaz pôr o capacete, usar a luva, tem hora que usa, tem hora que não usa. Como é que vocês lidam com essa dificuldade? Muito boa pergunta. A gente tem um programa aqui de qualidade nosso, aplicado, estendido aos nossos parceiros, né? E inclusive aos nossos colaboradores, né? E o que nós fizemos, né? Nós contratamos uma empresa que faz auditoria. Então ela aparece na obra sem avisar. E ali ela faz uma auditoria e já pontua. É que nem o chefe na obra. Exatamente. Sabe. E aí ela apresenta um relatório que a gente classifica os nossos fornecedores de acordo com o nível de utilização. Até porque isso é exigido em contrato, né? E nossos colaboradores também utilizam, porque eles não saem daqui para uma obra ou para um serviço sem estar, né, com os seus EPIs em ordem, né? Mas mais do que isso que você falou, por mais que você forneça estrutura e os equipamentos, muitas vezes eles não usam, né? Então a gente começou fazendo o quê? Conscientização. Né? Começamos a trazer isso aqui, falar de NR10, NR17, treinamento, importância, que aquilo que você está fazendo não é para a empresa, é para você, é para a tua saúde, né? E é muitas vezes para o nosso cliente também ter toda uma retaguarda de segurança que está contratando a Fácil, né? E é um trabalho de conscientização, você falou muito bem, ele é um trabalho que na minha visão não vai acabar nunca, né? E além de ter gente nova entrando, esse é um processo que você não pode deixar de acompanhar, porque muitas vezes o difícil é conseguir chegar lá, mas manter mais ainda. E esse processo foi feito através dessa empresa que nos pontua, né, o nível de qualidade desses colaboradores e prestadores de serviço, e depois a gente faz uma classificação no final. Né? Nós já tivemos, inclusive, empresas que foram descredenciadas por não estarem seguindo a regra. Então isso é importante, você falou um ponto muito grande aqui dentro, que a nossa preocupação hoje, né, com a nossa marca de 27 anos, 28 anos, que está sendo colocada no mercado. Qual é a visão que o cliente tem lá fora? Ela tem que ser a melhor possível, né? E você lembrou bem, esse trabalho hoje de treinamento e conscientização, ele é uma luta contínua, vamos falar assim, mas é um processo que vale a pena. Eu acho que o pulo do gato aí foi você ter essa pessoa que vai acompanhar, vai monitorar, porque às vezes mesmo um técnico muito experiente, sim, eu acho que o maior perigo é justamente com o experiente, né? Porque ele acaba adquirindo aquela autoconfiança e acha que não é nada, e às vezes 2 metros de uma escada que você cai já é o suficiente para acontecer o pior. Eu vou dizer que foi importante ter colocado ele, tem que ter, tá? Porque em algumas situações, prestadores de serviços que a gente nunca trabalhou precisam ter a conscientização, mas eu vou dizer que talvez o resultado maior, sabe de onde tenha vindo? Do trabalho de conscientização da liderança. Legal. Da liderança. Porque quando você inicia um projeto, normalmente você tem uma pessoa responsável por ele, seja o gestor do projeto, tá? Uma liderança ali, né? É importante que esse líder ele esteja, sem dúvida nenhuma, preparado para fazer o que ele tem que fazer, que é liderar. Consciência da importância. Sem dúvida nenhuma. Quando você consegue trabalhar, e é o que eu falo para você, nós estamos desde 2018 trabalhando treinamentos, desenvolvimento, né? Webinars, nós estamos fazendo treinamentos, estamos dando condições de conhecimento para essa galera. Minha visão, a liderança, a gestão, ali, o meio de campo é fundamental. Né? Ele precisa ser o espelho, ele precisa ser o exemplo, ele precisa mostrar para a equipe que está executando o serviço a importância de você estar utilizando, né, um sistema de segurança adequado. E você vê que legal, né? Pouquinho tempo atrás você falou, o ChatGPT está aí, mas o ser humano vai continuar sendo cérebro, né? Estamos aqui falando agora de você ter liderança capacitada, pessoas de confiança para fazer um trabalho que é cuidar de outras pessoas. Exatamente. E esse que acho que é um ponto assim, né? Da mesma forma como você tem as pessoas, você tem o ChatGPT para o bem e para o mal, né? Então, eu acho que você tem que trabalhar muito no sentido, do que eu tenho sempre falado, de desenvolver, né, o mercado para o lado do bom e do bem, né? Esse eu acho que é o fundamental. E eu acho que você acaba aproximando coisas boas quando você tem uma linha, né, de conduta onde você busca o bem, né? O que é o bem? É o melhor para todo mundo. Então, a partir do momento que você pratica isso,
você começa a perceber, Wellington, ao longo do tempo, que quem se conecta em você são as coisas boas também. É verdade. Cliente, fornecedor, parceiro como você, né, que a gente gosta muito, e a gente sabe dos valores do trabalho que você está fazendo lá, muito bacana, na Qualinan, do Bufa, né, do Bufinha, etc. Então, assim, são valores que a gente cultiva e a gente leva muito a sério isso, né? Então, esse é um ponto muito importante para entender como que nós queremos chegar e continuar crescendo como nós estamos. É verdade. Mauro, você sabe que esses vídeos que nós estamos montando com nossos principais parceiros é uma série que se chama Nossas Histórias, Que legal, onde a gente quer levar o conhecimento do público, histórias de sucesso de empresários aí bem muito boa ideia. assim como você, é o caso seu, né? E a gente tem alguns internautas aqui que fizeram perguntas, né? Mas eu queria fazer uma, na verdade, é uma que eu tenho perguntado para todos, todos os empresários que a gente conversa, porque eu acho muito bacana essa antes do internauta, né? Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o seu eu mais jovem, que conselho seria esse? Boa pergunta, hein? Eu acho que eu repetiria o que eu faço, viu, Wellington? Eu acho assim, quando a gente fala de crescer, de inovar, principalmente nos nossos segmentos, tá? Deixa eu só contar isso antes de responder uma frase para você. A gente tem que ter não muito apego ao que você faz. É difícil quando você pega amor ao negócio. E você tem que estar constantemente evoluindo. E evoluir significa mudar. E mudar muitas vezes é difícil, né? Então, talvez lá atrás, né, quando eu comecei, eu queria talvez fazer essa mudança de uma forma mais planejada. Então, muitas vezes a gente acabou fazendo essas mudanças de uma forma mais atropelada. Esse é o ponto. E hoje a gente está conseguindo isso. Acho que a gente chegou numa estrutura, num patamar muito legal, que a gente consegue, antes de fazer um passo, planejar um pouco melhor. Então, talvez uma coisa que eu trabalharia, é lógico que lá atrás a gente é mais jovem, né? A gente muitas vezes é mais cabeça, né, aberta e cabeça dura ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que planejamento seria uma coisa legal, que a gente amadureceu muito nesses últimos 4, 5 anos, né? Isso fez uma diferença muito grande para a empresa. Eu percebi de vocês aqui, Mauro, eu que estou de fora, né? A época da pandemia foi meio que um divisor de águas para vocês nesse sentido que você está falando. Eu vi assim, vocês como uma empresa muito bem preparada para enfrentar aquele desafio. É isso aí. Que é um tiro no escuro para todo mundo. Sem dúvida nenhuma. Eu lembro quando eu vim até aqui, conversava com vocês, às vezes, querendo colher conselho para mim também. E vocês estavam bem à frente mesmo, já sabendo o que ia fazer, em alguns momentos até empolgado, não, fica frio que o projeto não vai faltar, e foi um diferencial isso, né? É aquela história, né, a gente costuma brincar aqui que no momento ruim é que tem as melhores oportunidades, né? Quando a vaca tá gorda para todo mundo, né? Quando a vaca tá magra, vai estar para quem quer realmente fazer o diferente. Eu acho que a gente conseguiu ter sucesso, tanto que a gente cresceu mais na pandemia, olha que coisa interessante. Nós não tivemos, graças a Deus, nenhuma dificuldade, nós não perdemos nenhum cliente e praticamente nós não tivemos nenhum problema com o contrato. No momento triste, né, Mauro, do país, tanto com perdas de pessoas, perdas financeiras, né? E nós não deixamos de respeitar, né, o decreto. A gente fez todos os procedimentos, né, que foram necessários aí pelo Ministério da Saúde, cuidando das pessoas mais idosas, levando as pessoas de risco para casa, trabalhando no modelo home office. Até hoje nós temos um modelo híbrido, né, em algumas áreas. Tudo com muita consciência. Com muita consciência. Mas eu diria para você que você resumiu bem, né? Assim, é aquela questão de você olhar por um ângulo diferente o momento que você está vivendo. Né? É a brincadeira que quando alguém chora, está alguém vendendo lenço, né? É mais ou menos isso daí. Eu acho assim, a gente tem hoje um desafio grande, né? Vocês têm acompanhado aí, foi aprovado aí agora a questão da reforma tributária. Eu olho com bons olhos isso, acho que é uma coisa que o país precisa, né? A médio e longo prazo, eu acho que isso vai ser muito positivo. No primeiro momento vai necessariamente ter talvez um aumento de carga, mas acho que a médio e longo prazo o país vai se beneficiar. Essa é a minha visão. E acho que assim, você tem que fazer o seu, meu papel, né? A gente não pode ficar aí jogando a culpa no lado A, no lado B, no lado C, porque a estrutura nossa está aí, né? Os nossos clientes demandando e tendo necessidade de apoio,
E aí eu acho que depende muito da forma como você vai enxergar esse momento. E foi o que a gente fez na pandemia, velho. A gente enxergou um momento ruim, crítico, ninguém esperava por isso, mas você falou bem, o time estava unido, os nossos parceiros próximos. Um exemplo disso foi uma estratégia que a gente definiu, Hélio. Você acompanhou, né? A gente, durante a pandemia, nós compramos muito estoque. Poxa, é verdade, muito bem Muito lembrado, estoque. E hoje eu vou falar para você, o pessoal não tinha produto, nós tínhamos produto. E a gente enxergou assim, se esse mercado continuar do jeito que está, com a dificuldade que está, com a guerra chegando, cara, a gente não pode ficar responsabilizando o fabricante, o distribuidor, ou até o Putin lá, né? A gente tem que se virar. O que é que a gente fez? A gente comprou muito produto para estoque. E aí, quando o cliente precisou, a gente passou a ser uma alternativa. E essa estratégia, sem dúvida nenhuma, foi uma das estratégias campeãs aqui dentro. Por quê? Porque nós conseguimos atender uma demanda que o mercado não tinha produto. Exato. Muitas vezes o seu concorrente ia pedir 90 dias, você nem sabia se ia cumprir, e você arriscou, que foi um risco, né? Sem dúvida nenhuma. Calculado, mas não deixou de ser um risco. De novo eu vou voltar. No momento de dificuldade, a gente chegou uma oportunidade. A gente conseguiu clientes novos, olha que interessante, porque os clientes bateram na porta de vários. E não foram os poucos. Não foram poucos. Muito deles, inclusive, como modelo de serviço, olha que bacana, né? Que é o que a gente trabalha muito fortemente aqui. Mas acho que a estratégia foi uma estratégia inteligente. Enquanto o que aparecer no mercado agora está comprovado. Agora está comprovado, porque a gente mostra esse potencial que a gente tinha de atender o mercado no momento de desabastecimento, né? E às vezes você fala, o empresário, né? Ele fica preocupado, claro que ele fica preocupado, né? Porque ele fala, vou investir, vou colocar no seu dia de amanhã. Mas tudo é uma situação de cada um, né? É verdade. Então a gente olhou isso como sem dúvida nenhuma, uma oportunidade e a gente se deu muito bem com isso, graças a Deus. Sabe que tem uma historinha que eu ouço faz tempo, não vou me lembrar agora o nome do palestrante, né? Mas vai muito de acordo com o que você fez. Na historinha é bonitinho, mas na vida real, para pôr em prática, não é para qualquer um, né? Mas tinha um vendedor de cachorro-quente que ficava na beira da estrada com seu carrinho, não sei se você já ouviu essa. Não. E era tido como o melhor cachorro-quente de todos, né? E aí começou a vir essa história de crise, e o filho com o pai, ai pai, vai lascar tudo, o país vai quebrar. Foram lá e reduziram a qualidade do pão. E foi indo, já deu uma diminuidinha na venda do cachorro-quente, que a qualidade era a mesma, quem era mais gente não queria voltar. Aí, pai, tô te falando, até as vendas já caiu. Foi lá e diminuiu a qualidade. A culpa era... Diminuiu a qualidade da salsicha. De repente já não tinha mais cliente, olha que quebrou de vez. Tá vendo, pai, não te avisei. É verdade. Boa. Gostei da história. E é muito por isso mesmo, né? A gente tem que olhar, né? O dia de amanhã, né, velho? Sim. A gente tem que... É o que eu falei. A pergunta quando você falou do que eu faria diferente é isso. É planejar um pouco melhor, tentar olhar. Porque sem planejamento você não ia ter essa vislumbre, né? É isso aí. Você ia estar igual a todo mundo. As pessoas olham para o mesmo lugar, né? Você enxergou a oportunidade, outros enxergam um problema. Mas para enxergar a oportunidade tem que estar preparado. Muito preparado. É aí que está o diferencial. Exatamente. Mauro, obrigado pela conversa. Eu que agradeço, viu? Que bacana e, de novo, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Fico honrado aí de ter sido convidado para contribuir aí com esse podcast do nosso amigo Wellington, para falar um pouquinho aí da experiência de quem é a Fácios, né? E a gente tem aqui, sem dúvida nenhuma, uma parceria muito grande aqui com a Qualilan, como nosso distribuidor aí principal na área de infraestrutura. O Wellington sabe disso, tem nos ajudado muito nesses últimos anos, tem acreditado muito na nossa parceria e eu quero agradecer vocês aí que vocês têm feito. Não, a gente agradece. Tamo junto, viu? Obrigado, gente. Tamo junto aí. Pessoal, se vocês chegaram até aqui, é sinal que são pacientes. É verdade. E valeu a pena o nosso esforço aqui. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima.